dia 25 de setembro de 2025. Olha só que legal, eu tô aqui, Léo da Foco, aguardando Vitor Almeida, que vai nos impactar com o seu novo trabalho, Tutela Extrapatrimonial do Nascituro no Direito Brasileiro 2025. Vitor, que é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professor adjunto do Departamento de Direito Civil da UERJ, professor permanente do mestrado e doutorado em Direito da UERJ, professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, professor colaborador do mestrado profissional em Direito Civil Contemporâneo e Prática Jurídica da PUC-Rio, além, é claro, de advogado. Deixa eu ver se o Vitor já está aqui conosco ainda. Peraí, olá. Não, o Vitor ainda não está aqui comigo. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. A gente estava agora no WhatsApp ao vivo. Vamos esperar ele. Olá, Tatiana, boa tarde. Bom dia, né? O nosso é boa tarde hoje. Logo mais nos encontraremos. Tenho certeza que vai ser um papo incrível o seu também, porque seu tema é... Nossa, adorei, pujante. Vamos lá? Vitor Almeida escreve uma obra profunda, tem amplo conhecimento sobre a temática, é um estudioso maravilhoso do Rio de Janeiro e traz aqui, nos termos da apresentação e do prefácio de Carlos Nelson Conder e Heloísa Helena Barbosa, um livro profundo, um livro que aborda uma temática sensível, delicada e difícil, mas com uma leitura muito simples, uma leitura fluida que nos convida, independentemente de nossa formação jurídica, a conhecer um pouco mais sobre a questão da tutela extrapatrimonial do Nascituro. E é com ele que a gente começa a falar agora. Peraí, deixa eu convidar. Vitor, por que você não aparece nos convites? Aparece que você entrou, mas não aparece que você vai aceitar o meu convite. Por que isso está acontecendo no Instagram? Aqui eu tenho o convite. O livro é dividido em 3 partes, que começa com a primeira, qualificação jurídica do Nascituro no direito brasileiro. A segunda parte, fundamentos jurídicos da proteção do Nascituro no direito brasileiro. Bom dia, Vitor. Bom dia, Léo. Tudo bom? Tô ótimo, querido. E a terceira parte do livro, tutela extrapatrimonial do Nascituro no direito brasileiro e os chamados danos pré-natais, onde eu quero muito ouvir a opinião do Vitor. Jorge, bom dia. Que alegria te receber aqui de novo, amigo. Você que tem uma mente tão brilhante, tão fervilhante em todas essas ideias, escreve com uma sutileza, uma naturalidade, assuntos que são difíceis de serem tratados, né? Então, queria te receber aqui, te dando os parabéns por mais essa obra. Imagina, Léo, eu que na verdade agradeço, um prazer estar fazendo essa live com você novamente, uma honra imensa republicar pela editora Foco. Então, estou realmente muito feliz. Essa obra, na verdade, é uma obra que foi gestada ao longo de mais de uma década. Sim, porque inicialmente foi objeto da minha dissertação lá nos idos de 2012, 2013. Ficou um bom tempo adormecida e eu resolvi, por uma série de motivos, né, me debruçar novamente sobre esse tema e finalmente saiu esse livro, que é a Tutela Extrapatrimonial do Direito Brasileiro. Como você já disse bem, eu agradeço de todo aqui os generosos elogios. É um tema que não é novo no direito brasileiro. A tutela do nascituro já é um tema bastante antigo, né? Discutido desde o direito romano. Mas, na época que eu me debrucei, ainda no período do mestrado, o tema já apresentava algumas, né, inovações importantes, mas nada comparado ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, né, pré-natal 8D com inteligência artificial, a possibilidade de você ver o contorno, né, os detalhes daquele bebê ali em gestação ainda, né, o feto ainda em gestação, a possibilidade de impressão também do bebê para que pessoas com deficiência visual possam sentir o tamanho dos seus, né, filhos ainda ali durante o período gestacional. E, sobretudo, o sharing de nascituro, né? Hoje, grandes influencers, assim que sabem que estão, né, grávidas, acabam criando perfis nas redes sociais que são muito movimentados e monetizados, não raras vezes. Então, a tutela do nascituro ela foi profundamente modificada em razão das tecnologias, das novas tecnologias. Mas, além disso, os temas tradicionais, né, principalmente calcada aí naquelas teorias clássicas, né, natalista, concepcionista, personalidade condicional,
ainda não foram totalmente resolvidas, né? Ou seja, ainda há várias questões em aberto, e por isso que eu achei que era importante novamente me debruçar sobre esse assunto e compartilhar algumas reflexões com a comunidade jurídica, com a comunidade em geral, até para que esse tema novamente ganhasse um pouco mais de espaço e as discussões pudessem ser mais técnicas, né, e menos partidárias, por assim dizer. Ô, Vitor, para quem não lhe conhece, fica aqui o convite para ler a degustação do livro no site da Foco, degustação gratuita, onde as pessoas vão ver, por exemplo, a sua preocupação em trazer o direito penal, nas palavras no ensino de Klaus Roxin, o seu estudo da ANS, enfim, você é um pesquisador ferrenho, não é? Você não se atém unicamente a uma vertente ou uma linha acadêmica, você vai a fundo, você quer todas as respostas. Léo, eu costumo dizer que eu tento, né? Na verdade, eu acho que o que Consegue. eu melhor sei fazer, de fato, é pesquisar e lecionar, né? Eu sempre costumo dizer que eu acho que eu sou um bom advogado, mas nem chega perto, acho que, né, do pesquisador e do docente que eu tanto, né, procuro realmente me afirmar, assim. Porque eu acho que a pesquisa tem que ser muito cuidadosa, sabe, Léo? Assim, eu não estou Sim. defendendo uma posição ali. Então, eu literalmente faço quase que um laboratório, né? No sentido de tentar ler várias posições possíveis e depois fazer uma filtragem daquele material. Então, são muitas horas, né? Assim, o local que eu mais gosto são as bibliotecas, né? Eu me sinto muito bem nesses espaços. Eu sou né, ainda compro, né, de maneira muito voraz livros físicos, né? Foi assim que eu aprendi a pesquisar, foi dentro de bibliotecas. Então, por mais que essas novas tecnologias permitam a gente também ter acesso a livros de outros países, né, artigos, enfim, eu realmente acho que o papel para mim é fundamental. Então, o trabalho de pesquisa para mim é um trabalho quase que artesanal. Eu gosto de ler, fazer meus fichamentos e depois eu vou escrevendo. Assim, eu não escrevo muito rápido, né? Não consigo ter uma produção, né, que seja realmente tão rápida. E eu sou libriano, né, Léo? Apesar de não acreditar muito em questões de signo, eu acho que isso diz muito sobre a minha dúvida sobre o mundo, assim. Então, tudo eu coloco em dúvida, tudo eu coloco em xeque. E eu acho que isso acaba refletindo um pouco aí nos meus escritos, que é uma necessidade de aprender, de ver novos, né, enfim, novos fatos, de entender novas perspectivas. Acho que essa constante dúvida me move, né? O movimento um pouco da minha pesquisa é a constante dúvida. Olha, e é um carioca quase mineiro com tanta dúvida, hein? O mineiro que quero ver para ser provado. Agora, Vitor, Exato. para quem nos ouve pelo Spotify, está por acidente aqui eventualmente, contextualiza tutela extrapatrimonial. Então, não estamos falando aqui, contextualiza para essa turma entender aonde queremos chegar com a tutela do Nascituro, nessa obra. O objetivo central dessa obra foi inicialmente investigar o âmbito de tutela não patrimonial do nascituro. Perfeito. Porque o Código Civil, ele sempre tratou, e na minha opinião, até de maneira correta, da tutela patrimonial. Então, sempre existiu a possibilidade de doação ao nascituro, né, que fica Sim, condicionado ao seu nascimento com vida, a própria legitimidade sucessória, que também fica condicionada ao seu nascimento com vida. Então, há várias questões patrimoniais que já foram razoavelmente bem solucionadas pelo legislador. O ponto perfeito. central para mim sempre foi essa tutela não patrimonial, ou seja, de que maneira a gente pode proteger a integridade física, né, desse ente, desse ser concebido no útero de uma pessoa. De que maneira a gente pode eventualmente proteger a própria tutela da saúde do nascituro. E hoje nós temos cirurgias in útero, né, Léo? Ou seja, até mesmo para evitar aí malformações ou outras questões congênitas, essas cirurgias cada vez mais complexas e refinadas acontecem ainda durante o curso gestacional. Bem como também hoje a tutela da individualidade, né, a possibilidade de nome ao natimorto, né, do direito ao nome ao natimorto, que foi finalmente reconhecido esse ano por força da lei do luto materno, né, e parental, que foi uma lei que o livro já estava quase pronto, né, Léo? Já estava saindo e a lei foi aprovada, eu tive que fazer uma atualização aí aos 45 do segundo tempo, mas uma Sim, lei muito importante que a rigor comprova e reforça muito do que eu já tinha escrito antes. Então nem foi uma atualização assim tão difícil, né? Foi quase sim. que uma confirmação legislativa. Confirmação da. Sim, Exatamente. O que é importante, né? Porque de fato aqui no Brasil a lei ela acaba pacificando muitos temas, né? Ainda que a gente tenha defesas doutrinárias a respeito de um determinado assunto. Então, a minha grande preocupação era a tutela dos elementos não patrimoniais,
Porque para mim tem uma diferença fundamental. No que tange as situações patrimoniais, depende do nascimento com vida. Mas no que tange a tutela extrapatrimonial, a titularidade é atual, é ainda durante a gestação e o ordenamento precisa ter as armas necessárias, né, os instrumentos necessários para que essa proteção seja feita ainda durante o período gestacional. E aí tem um ponto, né, que eu acho que é importante ainda da gente destacar, é que eu tento fugir um pouco, ou pelo menos escapar um pouco, daquela discussão é pessoa ou não é pessoa, que é uma discussão muito tradicional no direito, né? Sim. O direito sempre se baseou muito numa dicotomia clássica entre coisa e pessoa. Se não é pessoa, é coisa, né? E a tutela do nascituro sempre teve aí, de forma muito polêmica, em razão da redação do artigo 2º do Código Civil, dentro dessa dicotomia, né? Ou seja, ou você é natalista, e aí seria a pessoa com nascimento com vida, tendo uma mera expectativa de direito, ou você já é concepcionista para todos os fins, sendo pessoa desde a concepção. E aí passei a compreender um pouco que a possibilidade de titularidade das situações jurídicas, ou seja, a possibilidade de ter direitos, de ser titular de direitos, né? Ela independe da concessão da personalidade. Então, a proteção do nascituro, na minha opinião, ela não depende da posição a qual você se filia na teoria natalista ou concepcionista, né? Porque a titularidade ela é possível, seja do ponto de vista potencial ou do ponto de vista atual, mesmo que por força de orientação legislativa ou de política legislativa, a personalidade ainda não tenha sido atribuída. Nossa, Vitor, você é brilhante. É, Você tocou num ponto que me chamou muita atenção e você faz uma conexão relevante agora. Eu gostaria de entender, assim como outros que nos acompanham aqui, uma situação que aconteceu no Brasil, uma situação de sharing de um feto que nasceu natimorto, né? Mas que ele ainda tinha um impulso nervoso e isso chocou muitíssimo a sociedade. Na medida em que os pais fazem cometem um ato como esse, como fica a tutela desse nascituro? É o Ministério Público que a Defensoria dá esse movimento processual para a gente, Vitor, por gentileza. O que deveria ter sido feito se não foi? Foi um caso famoso, né? Um famoso digital influencer, marido de uma digital influencer ainda mais famosa, ainda com um número maior de seguidores, né? Milhões de seguidores. Ele acabou postando uma imagem de perda fetal, que obviamente chocou a todos, né? Por uma série de motivos. E não somente em razão do mau gosto, né? Em razão de ter publicado uma imagem, mas porque ali você, na minha opinião, você tem duas esferas de interesses, né? Tanto uma possibilidade de uma tutela mesmo pelos órgãos legitimados, e aqui na minha opinião seria o próprio Ministério Público, né? Beleza, tô junto com você. Mas bem como também a própria plataforma, né? Ou seja, a rede social onde aquilo foi publicado, de criar mecanismos, né, de proibição dessas publicações. Porque aqui tem uma série de interesses coletivos que vão para além daquela mera questão do própria tutela do nascituro, né? Ou seja, muitas mulheres têm perdas gestacionais, e a gente não pode esquecer isso. A tutela do nascituro, ela não é uma tutela isolada, em si mesmada. Ela necessariamente é uma tutela conjugada com a proteção da Obrigado. gestante. Sim. E a publicação de perdas gestacionais, ou seja, né, a medicina usa muito o termo produto, que eu particularmente tenho minhas rejeições por uma escolha valorativa. Mas a publicação dessas imagens, para mim, acaba violando e afetando uma série de interesses também coletivos, né? De natureza extrapatrimonial. Porque é uma dor, é um luto. E a gente teve esse ano 3 casos bem famosos, né? A apresentadora Tati, que teve uma perda gestacional já num período muito avançado, bem como também a Lesha, né? A cantora Lesha. E também uma atriz, né? A Isadora também tiveram perdas gestacionais a partir do 6º, 7º mês. Então, a lei do luto materno é uma lei muito importante no sentido de trazer um maior acolhimento a essas mulheres nessas instituições hospitalares, sejam públicas ou privadas, por meio de capacitação da equipe, né, para que elas fiquem em locais afastados, né, ou seja, não no mesmo leito, no mesmo espaço que as mulheres que tiveram seus filhos, porque é um momento muito contraditório, em que umas estão festejando o nascimento e as outras estão, infelizmente, no luto em virtude da perda. Olha, nunca Então, tinha acho que pensado ali sobre isso. há duas questões primordiais, assim. Acho que os pais não têm mesmo o direito de publicar fotos de perda, né, dos seus fetos, né, em redes sociais, em plataformas, enfim, mas também há aqui o interesse da coletividade
né, em virtude do respeito que deve se ter com pessoas que tiveram essa perda também. Ótimo. Bom, me fala um pouquinho, o Carlos Nelson Conder, ele destaca a seguinte passagem aqui. Nesse sentido, tendo em vista a autonomia corporal e reprodutiva da gestante, são abordados com profundidade e rigor técnico o direito ao planejamento familiar, o princípio da parentalidade responsável e o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu queria que você explorasse um pouco essa questão da parentalidade responsável, Vitor. Então, Léo, no segundo capítulo eu busquei os fundamentos jurídicos da proteção do nascituro. Porque sempre que a gente estuda nascituro na graduação em Direito, ou ainda naqueles primeiros passos, a gente fica muito no artigo 2º do Código Civil. Sim. E eu entendia que eu precisava ultrapassar um pouco as lindes, né, da legislação infraconstitucional e buscar também alguns fundamentos de envergadura constitucional. Para além daquela discussão um pouco centrada apenas no direito à vida, né, e quando começa a vida. Até porque nós tivemos julgados muito importantes do STF, aqui vou destacar a ADI 3.510, em que se entendeu que a proteção da vida ela vai ganhando novos contornos a partir do momento em que vai se tendo a progressividade da tutela daquele embrião. Então, uma coisa é o embrião criopreservado, outra coisa é o nascituro, já no curso ali do período gestacional, e outra coisa é a proteção da pessoa já viva, né? Ou seja, né, dentro dessa lógica aí de vida biográfica. E aí uma pergunta que eu sempre me fiz é, quando começa a autoridade parental? Ela começa com o nascimento com vida ou ela começa a partir da concepção? Né? A partir de qual momento a gente começa a entender ali que já existe uma certa antecipação por parte do ordenamento na proteção daquele nascituro, atribuindo determinados deveres e obrigações aos pais, portanto. Porque, veja, Léo, socialmente, mãe sempre foi mãe desde o momento que descobre a gravidez. E socialmente, pai é só depois que o filho nasce e olhe lá. E quando reconhece voluntariamente. No Brasil, os casos são altíssimos de não reconhecimento, né, Vitor? De não reconhecimento. E a lei de alimentos gravídicos, ela foi muito importante para a gente entender que tem que ter uma maior distribuição dos papéis parentais desde a concepção. Ou seja, o suposto pai, né, o provável pai, ele também é responsável, né, por arcar com as despesas durante o período gestacional e não somente a gestante. Então, na minha opinião, o princípio da parentalidade responsável ele vem previsto no parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, que diz é livre a decisão do casal em relação ao planejamento familiar, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio da parentalidade responsável. Então, toda decisão que toda pessoa, individualmente ou em conjugalidade, casada ou em união estável, ela tem em relação a ter um filho, atrai, obviamente, o exercício desse planejamento familiar, atrai a parentalidade responsável. Para mim, são conceitos indissociáveis, né? São princípios que são duas faces da mesma moeda. Então, desde o período da concepção, aquele pai, aquela mãe, ou aqueles dois pais, ou aquelas duas mães, ou enfim, o formato familiar que tiver ali envolvido naquele caso concreto, todos eles, todas elas devem observar essa parentalidade responsável, exercendo, portanto, desde a concepção, todos os deveres inerentes para o nascimento sadio, né, e um desenvolvimento incólume dentro do útero daquela pessoa, que pode ser uma mulher, como normalmente é, mas nada óbvio que seja um homem transexual também, né? Já que hoje nós temos vários casos aí de homens, né, transexuais grávidos. Então, entendo eu que o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, ele antecipa, né, tanto a parentalidade responsável, que não é somente a partir do nascimento com vida, e a lei de alimentos gravídicos é um exemplo, né, de lei infraconstitucional que reforça, para mim, essa posição, bem como também de outros deveres de proteção do nascituro ao longo do período gestacional. O que não impede, Léo, a discussão sobre a legalização do aborto, tá? Do aborto. São discussões distintas. Eu ia chegar lá, exato. Mas aqui o que eu estou afirmando é todas as pessoas que querem ter filhos, que desejam ter filhos, que buscam ter filhos, uma vez que esse filho é concebido, os deveres inerentes à parentalidade responsável, na minha opinião, começa com a concepção e não com o nascimento com vida. Maravilha. Ô, Vitor, eu vou extrapolar um pouquinho o nosso tempo, vou abusar um pouquinho da sua boa vontade e vou pedir para você falar um pouquinho justamente dessa questão do aborto, né? O livro trata, dentro do capítulo 3, que é a tutela extrapatrimonial do nascituro no direito brasileiro, os chamados danos pré-natais,
no item 3.3.1, o direito a nascer com vida. E você fala disso com muita propriedade. Você poderia apresentar suas ideias, por gentileza, de um tema tão sensível? Esse, na minha opinião, um dos mais sensíveis aqui, né? O Francesco D'Agostino, né, que é um filósofo, jurista, filósofo italiano, ele diz que assim, o primeiro e mais natural direito do nascituro é o direito a nascer com vida, né? Porque a gente está partindo aqui de uma compreensão, Léo, de que aquele filho ele foi desejado ou que ele decorreu de um risco, né, do exercício dos seus direitos sexuais. Então, Sim. veja, entendo que numa ponderação de interesses prevalece a vontade da gestante, tanto é que a própria legislação penal já autoriza, né, a interrupção da gestação em determinadas hipóteses, como excludente de Sim. licitude, né, risco à sua saúde, o caso do estupro. O próprio STF também já julgou, né, a hipótese de antecipação, né, terapêutica do parto para fetos com anencefalia. Mas você E faria. atualmente a gente aguarda o julgamento do STF também, né, para ampliar essas hipóteses até um determinado período gestacional. Então, o que a gente depreende desse conjunto, né, tanto da legislação penal, da decisão do STF? Que existe o direito a nascer com vida, mas que em determinadas situações e mediante observância de determinados critérios, a vontade daquela gestante prepondera nesses casos, né? Seja em virtude do risco à sua saúde, seja em virtude do ato que ela sofreu, né, anteriormente, sendo aquele filho fruto de um estupro, ou sendo ainda, né, por óbvio, em virtude da anencefalia. Então, eu parto do pressuposto que essa proteção do nascituro, ela não obsta nenhuma discussão a respeito da legalização, da descriminalização, melhor dizendo, né, a respeito da antecipação terapêutica do parto, que é sempre dentro de um determinado período, ou seja, nas semanas iniciais daquela gestação. A partir dali, no momento em que, de fato, a gestante ela optou por levar aquela gestação a cabo, né, tanto ela quanto o pai, né, enfim, todos os envolvidos devem observar esses deveres que decorrem tanto de princípios constitucionais como também da nossa legislação infraconstitucional. E aí não somente o Código Civil, Léo, mas chama aqui Lei dos Alimentos Gravídicos, o próprio ECA também vai estabelecer determinadas obrigações e a Lei da Primeira Infância também trata, ainda que de forma incidental. Sensacional. Agora, ontem a gente, para fechar, a gente falava, Vitor, alguma questão que você veja que eu não posso deixar de abordar? Você falou, Léo, tem a questão da qualificação do nascituro, que é muito importante a gente abordar. Quer então tratar desse tema rapidamente para aguçar a intenção daqueles compradores que passam por aqui? Léo, eu acho que a questão da qualificação é fundamental, mas acho que tem um aspecto prático aqui, né, que é o dano moral também, né? Por que Opa. essa qualificação é importante? Por causa dos efeitos, né? Então, quando eu tento superar a questão desse binômio natalista versus concepcionista, né, do momento em que se passa a ser pessoa ou não, eu estou, a rigor, tentando melhor esmiuçar os efeitos que decorrem disso. Então, a gente tem julgados interessantes da STJ e também vários tribunais estaduais que entendem pela possibilidade de indenização por danos morais ao nascituro. O caso mais famoso de todos, Léo, é a perda, o falecimento, o óbice, né, o óbito do pai durante o curso gestacional. Porque, veja, aquele nascituro, em virtude de um ato ilícito que levou ao falecimento daquele pai durante o período gestacional, sequer vai conhecer seu pai no futuro. Sequer vai ter a possibilidade de convivência familiar, né? Mas a gente também sabe que tem outras possibilidades ali de danos de natureza extrapatrimonial que o nascituro possa vir a sofrer, como, por exemplo, né, em virtude de um ato cirúrgico, que, por exemplo, pode ter tido um erro, em virtude da administração errada de um fármaco, que pode gerar também um dano, né, à saúde do nascituro, né, bem como também outras possibilidades, como exposição da sua imagem ainda durante o período fetal. Acho que o ponto central aqui, que eu tentei chamar a atenção já na parte final do livro, é que apesar da gente chamar de dano moral, Léo, apesar da gente ter essa nomenclatura hoje muito utilizada na jurisprudência, eu queria muito diferenciar o dano que a pessoa humana já nascida sofre do dano que o nascituro sofre. Também existe dano, também é um dano extrapatrimonial, que eu chamei até de dano pré-natal, né? Porque é antes do nascimento, mas que ele tem que ter uma qualificação e uma quantificação própria, específica. Ou seja, para que a gente não utilize um instrumento que é típico de pessoas já nascidas, que foi pensado para pessoas já nascidas,
para o período de formação desse ser humano ainda durante a gestação. Então, acho que a qualificação é muito importante, principalmente para que a gente possa pensar adequadamente nos efeitos que ela provoca, né, dentre o reconhecimento dos direitos extrapatrimoniais, que para mim é um catálogo aberto, né, é um rol em aberto, mas também, eventualmente, no caso de violação desses direitos extrapatrimoniais, na possibilidade de ressarcimento, de indenização em virtude dos danos sofridos. Magnífico. Vitor, só posso agradecer a sua presença. É um dia iluminado quando você está conosco. Vitor também, que é coautor de Biodireito, Tutela Jurídica das Dimensões da Vida, uma obra maravilhosa, também disponível no site da Editora Foco, que você compra com o cupom VITOR20 para ter 20% de desconto, frete grátis acima de 190 ou 199 reais, me perdoem aqui a falha, mas que, claro, vão servir muitíssimo aos seus estudos. Queridos, palavras finais são suas. Léo, palavra final de agradecimento. Muito obrigado pela publicação do livro, por acreditar nesse projeto, por essa conversa, por esse diálogo, né? Eu acho que a nossa função é exatamente essa, assim, e a Editora Foco abraça a gente, quer levar nossas discussões, nossas reflexões para outras pessoas que também, eventualmente, estejam pensando, né, a respeito dessas temáticas. Então, muito obrigado por esse espaço, por esse momento, e espero te rever em breve. Seguramente. E olha, a gratidão é nossa. Vocês têm inúmeras opções e se vem a Foco é porque, na minha leiga visão, estamos fazendo um trabalho que esteja à altura ou pelo menos tentando estar à altura do trabalho de vocês. Então, muito obrigado. A gratidão é nossa mesmo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Fiquem todos com Deus e com saúde e até o próximo encontro. Abraço a todos. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.